Chutando Balde, com Pedro Paulo Reality. Oferecimento APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo, com mais uma edição do programa Chutando Balde. Um programa de temas fortes que vai deixar você muito atualizado com boas informações. E hoje não mude de canal, como eu sempre falo a você, porque o programa está bombando. É um programa muito forte, é um programa revelador. Vamos falar de pragas, maldições e palavras mal proferidas. Ah, Pedro Paulo, pragas e maldições? Sim, porque muita gente sofre por pragas, por maldições e palavras mal proferidas. E você vai aprender como não ser afetado por elas. Fique até o final, não mude de canal, porque o programa, como sempre, está bombando. Antes disso, queria agradecer nosso apoio cultural, o Grupo Funerário Silva e Santos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Olha, agora eu quero falar para vocês do Grupo Silva e Santos Funerárias, especializados em transporte funerário nacional e internacional. Atuando há mais de 20 anos com transporte funerário, tem toda a experiência e também todo o suporte que você precisa nessa hora mais difícil da vida. Atendimento terrestre, aéreo, nacional, internacional, cremação, exumações, com todo o comprometimento e ótimo atendimento. Fretes aéreos, GSS Funerárias, especialista em frete nacional e frete internacional. Entre em contato através do WhatsApp ou pelos telefones 0 prestadora 11 2690 4000 ou 4003 1569, ou se preferir pelo 0800 728 5060. Acesse o site agora mesmo, gruposilvaesantos.com.br. No momento que sua família mais precisa, respeito, cuidado é a prioridade do Grupo Silva e Santos. Eu indico, eu garanto. Queridos e queridas, convido ao senhor e a senhora a assistir este programa até o final, porque são temas muito fortes aqui do Chutando Balde, que o senhor já conhece normalmente nos assistindo. Se não conhece, fique ligado, não mude de canal, como eu sempre falo ao senhor, à senhora. Peço licença para entrar dentro da casa de vocês com esse tema forte, que são pragas, maldições e palavras mal proferidas. Quem nunca recebeu uma praga, talvez é vítima de maldições hereditárias, ou numa briga, numa discussão acalorada, ouviu de outra pessoa palavras mal proferidas. E isso faz muito mal para a alma. Mas antes disso, eu gostaria muito, não costumo fazer isso, tá? De deixar para o Brasil uma mensagem em particular que me incomodou muito esses dias. Assistindo a Rede Globo de televisão, não é o assunto do programa hoje, eu vi no Profissão Repórter, sobre as pessoas que precisam de medicamentos controlados e que infelizmente não recebem esses medicamentos ou acabam usando medicamentos vencidos. E muitas delas morrem por conta disso. Aonde vamos parar? Senhores governantes, vamos olhar pelas nossas pessoas doentes desse país. Porque eu vi mãe gemendo com filhos especiais que não recebem o devido tratamento, porque o governo não disponibiliza os medicamentos. Somem com o dinheiro, superfaturam, não sei o que acontece. Mas vamos olhar por estas pessoas. É um pedido meu que eu faço a vocês, governantes. Cuidem das nossas pessoas enfermas, por favor. É isso aí, pessoal. O programa tá chutando o balde, realmente chutando o balde, porque vamos falar dessas pragas, dessas maldições e das palavras mal proferidas. Ah, Pedro Paulo, mas eu não acredito.
Há milhares de anos, as maldições, as pragas e as palavras mal proferidas fazem parte do contexto da nossa civilização. Vou falar sobre a maldição de um faraó, Tutankhamon. Um faraó muito conhecido nas histórias há milhares, centenas de milhares de anos. Você vai ver sobre essa maldição e sobre outras maldições que assolam a humanidade. Por isso, fique ligado, o programa hoje está pegando fogo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Tutankhamon é provavelmente o faraó egípcio mais conhecido do mundo. Desde a descoberta da tumba há 90 anos pelo arqueólogo britânico Howard Carter, a história do faraó que morreu com apenas 18 anos fascina a humanidade. Uma exposição em Paris, na França, inaugurada em maio, reconstitui detalhes da tumba de Tutankhamon, mostrando réplicas em tamanho original dos tesouros e do sarcófago encontrados por Carter em 1922, no Vale dos Faraós, ao sul do Cairo. Il y a, par exemple, des meubles, des sièges, des Há, por exemplo, móveis, cadeiras, baús. Há também carruagens, que eram sem dúvida simbólicas. Plutôt symboliques, des chars qui ont réellement servi, mais qui, de toute façon, Os objetos foram copiados dos modelos utilizados pelo rei e por outros grandes cargos. Há também armas cerimoniais. également des armes de parade. Ils sont libres d'aller à travers cette exposition qui fait As pessoas podem passear pela exposição, que ocupa 1.500 metros quadrados, onde os objetos podem ser observados livremente. Você pode tocar em tudo, esta é a vantagem das réplicas. Os objetos não estão atrás de vidros com alarmes. alarme, etc, etc. Quando a tumba de Tutankhamon foi descoberta, a morte de alguns membros da expedição em circunstâncias estranhas suscitou a lenda de que havia uma maldição sobre ela. Pelo menos com as réplicas, não há esse perigo. Tutankhamon e a sua maldição. Há relatos que depois de abrir a tumba, muitas pessoas morreram, mas também precisamos trazer à luz da mídia que essa tumba ela ficou milhares e milhares de anos fechada, inerte, sem nenhum tipo de movimentação. É óbvio que existiam doenças e pestes dentro dessa tumba, e quando ela foi aberta, as pessoas não tomaram os devidos cuidados da época, até porque às vezes não tinham esse aparato todo para se cuidar, e acabaram adoecendo e morrendo. Então, há controvérsia se foi uma maldição ou se foi por conta de uma coisa biológica, de doenças, de pragas, de pestes, mas mesmo assim existem muitas maldições fortes, pragas, palavras mal proferidas, e esse programa especialmente vai tratar disto hoje, e com muito carinho e muito cuidado, porque devemos observar que tem pessoas que são psicologicamente abaladas, e essas pessoas não sabem o que falam e acabam jogando pragas, jogando maldições, ofendendo filhos, ofendendo mães, pessoas queridas. E depois que a palavra é jogada, ela tem muito poder. Vocês já ouviram falar disso? Quando uma palavra é mal proferida, é jogada ao vento, ela vai com muita força. Ela não volta vazia, ela não vai vazia. Ela tem muito poder, porque Deus nos deu o dom da comunicação, da palavra. Somos seres que nos comunicamos o tempo todo. Falamos uns com os outros. Por isso este programa é especial. Peço ao senhor e à senhora que não mude de canal, nos acompanhe até o final, porque vamos falar de coisas sérias, sobre pessoas que sofreram maldições, sofrem pragas. Você, querida, querido, não amaldiçoe seu filho, nem sua filha, nem ninguém da sua família. Que a sua boca seja para falar coisas boas, para trazer bênçãos ao ser humano. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, a PVS, já já a gente volta. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site
ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Por isso, para falar de pragas, de maldições e de palavras mal proferidas, hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Querido, querida, as pragas e as maldições e as palavras mal proferidas. Você evite discussões, porque muitas das vezes, e sempre acontece, quando estamos discutindo com uma pessoa, depois que acaba a discussão, ou muitas vezes durante a discussão, as pessoas falam palavras mal proferidas, ofendem, xingam a moral, a integridade da outra pessoa. E isso no mundo espiritual é muito forte, porque tem um peso muito forte e muito negativo. Por isso resolvemos trazer à luz da mídia esse tema, para que a partir de hoje você evite discussões acaloradas, evite xingar os seus filhos ou familiares ou qualquer pessoa que seja, para que a sua vida ande melhor. Ah, Pedro Paulo, mas eu sou uma pessoa que vive tranquila, não discuto com ninguém, tenho uma sobriedade muito grande de palavras, sou uma pessoa muito equilibrada. A forma correta é equilibrada. Tudo bem, mas existem milhares de pessoas que vão estar nos assistindo que são pessoas que são problemáticas, têm um emocional muito difícil, principalmente nos dias de hoje, que passamos por situações difíceis e catastróficas. A pandemia mortal que continua matando milhares de pessoas pelo mundo. A situação econômica do país, tudo isso faz as pessoas ficarem com os nervos à flor da pele. Por isso não mude de canal, porque esse programa está imperdível. Hoje, como eu costumo dizer todos os dias, a tampa da chaleira vai voar. O grande perigo das pragas jogadas pelos pais. Exatamente isso. Pais que deveriam amar até o final da vida, amaldiçoam os seus próprios filhos. Põe no peito, Rodrigo Braga! Põe no peito! Praga de pais, pega. E se pega, como que tira? Vamos lá, gente. As pragas dos pais são as piores pragas que alguém pode ter. Praga de vizinho, praga de chefe, praga de amigo não é tão grave quanto a praga de pai. Por quê? Porque a praga de um pai, ela não pega e dura 1 ano, 3 anos, 7 anos. Ela dura a vida inteira. Esse que é o problema. Como que você consegue quebrar uma praga de pai, meu querido? Mas você precisa de muita energia para inverter isso daí. Você precisa de muita energia para inverter isso aí. Eu, na minha experiência, eu desconheço só oração conseguindo quebrar uma praga tão forte que nem essa. Eu aconselho as pessoas que tiveram praga de pais procurarem centros, fazerem magias para anulação dessas pragas. Mas não é inverter a praga, hein? Pelo amor de Deus, né? Não é pegar e falar assim, agora eu vou inverter, eu quero que devolva para fulano. Não, você anula, para fazer a anulação dessas pragas. Eu desconheço qualquer outro tipo de coisa para destruir praga de pai e mãe. Porque pragas de pai e mãe são terríveis, são fortíssimos. Vocês viram ele falando que pragas de pais e mães são fortíssimas. E realmente são. Porque são os nossos progenitores. Somos trazidos ao mundo através deles, dos nossos pais. E é muito difícil uma mãe, um pai, jogar uma praga nos filhos e não ter consequências gravíssimas. Vivemos tempos difíceis, onde pais e mães matam os próprios filhos e vice-versa, filhos que matam os próprios pais. Estamos vivendo o fim dos tempos. Agora precisamos ter uma sobriedade na nossa conduta moral
para observar que usar palavras mal proferidas e maldições contra os nossos filhos, ou pais, ou qualquer pessoa que seja, infelizmente, traz sobre nós também uma carga negativa muito forte. Ah, como assim, Pedro Paulo? A Bíblia diz, você que acredita em Jesus, em Deus, estamos falando para milhares de pessoas, sabemos que tem pessoas que não acreditam, tudo bem, respeito o senhor e a senhora de casa, mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, evite jogar pragas nos seus filhos. Eu sei que é difícil, principalmente... Ah, Pedro Paulo, mas você não sabe, eu tenho um abençoado dentro de casa. Um abençoado. É difícil conviver com os filhos na fase da adolescência, porque eles são rebeldes. Eu entendo o senhor e a senhora de muitas das vezes perder a paciência com os filhos. Só que tome cuidado. Não use palavras mal proferidas, porque vão fazer mal ao seu filho e a você mesmo. E eu tenho certeza do que estou falando. Estou falando com um profundo conhecimento de causa. Não podemos amaldiçoar os nossos filhos. São bênçãos de Deus nas nossas vidas, por mais que tenhamos as nossas diferenças ou talvez até nos degladiarmos em determinados pontos da vida. Mas precisamos amar uns aos outros. Fique ligado, não mude de canal. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando de pragas, maldições e palavras mal proferidas. Olha, Rodrigo Braga, põe no pente a foto da sensitiva Márcia Fernandes, muito conhecida no Brasil todo. Sempre que eu posso, em algum tema, estamos falando sobre a sensitiva, que passa alguns ensinamentos contra as pragas, contra maldições, contra alguns temas espirituais. E dessa vez ela vem falando sobre um ritual contra a praga, para você ver como é muito forte. Existem até rituais que são feitos para evitar que pragas prosperem nas nossas vidas, que dê tudo errado, que caminhemos a passos largos para coisas ruins. Isso não é bom. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje de praga, né? Especialmente para você que é mãe, para você que é avó materna e para você que é madrinha. Cala a boca, ao invés de falar mal do rapaz da tua casa, fica quieta. Ah, meu filho é vagabundo, tá dormindo até meio-dia. Ele vai ser um vagabundo, pelo amor de Deus. E a praga de madrinha, de avó e de mãe é a pior. A praga é um feitiço verbal. Você tem medo de macumba? É igual. É um feitiço verbal. Então, ela pega. É uma energia eletromagnética. Ó, lancei. Meu filho é vagabundo. Essa energia é onda. Onda eletromagnética. Ela se solidifica. A gente que não enxerga, mas ela se solidifica e pega a pessoa. Acaba com a vida da pessoa. Então, o que nós temos que aprender é não falar, não jogar praga para ninguém. Agora, já que jogou mesmo, e você que está me ouvindo está praguejado, tá bom, vamos lá. Você vai pegar um tomate bem bonito, bem grande, vermelho. Você vai cortar o tomate assim, ó, tuft, abre ele, uma tampa. Você vai dizer assim: com esta saliva eu cancelo todas as pragas jogadas para mim com a saliva alheia. Quer dizer, eu vou estar cancelando, eu estou anulando, melhor anulando. Com esta saliva eu anulo todas as pragas que jogaram para mim. E aí você vai pegar e vai cuspir 9 vezes em cima desse bendito tomate. E aí você vai colocar esse tomate na natureza. Aquela saliva e aquele tomate vão cortar a acidez que jogaram na tua vida. Logicamente que o tomate não vai ser jogado fora, porque o passarinho vai comer, e isso segue o rumo. Vai jogar o tomate fora. Não, ninguém vai jogar tomate fora. A gente vai dar para os passarinhos. Faça pelo menos uma vez a cada 6 meses. E por favor, praga não. Beijo. Ore, leia a Bíblia, pense coisas boas, que você vai estar numa energia muito maior do que essas coisas, e essas coisas não vão lhe afetar. Mas tome cuidado para não discutir com ninguém. Queria agradecer mais uma vez o nosso apoio cultural. Não mude de canal, Grupo Silva e Santos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente!
Olha, agora eu quero falar para vocês do Grupo Silva e Santos Funerárias, especializados em transporte funerário nacional e internacional. Atuando há mais de 20 anos com transporte funerário, tem toda a experiência e também todo o suporte que você precisa nessa hora mais difícil da vida. Atendimento terrestre, aéreo, nacional, internacional, cremação, exumações, com todo o comprometimento e ótimo atendimento. Fretes aéreos, GSS Funerárias, especialista em frete nacional e frete internacional. Entre em contato através do WhatsApp ou pelos telefones 0 prestadora 11 2690 4000 ou 4003 1569, ou se preferir pelo 0800 728 5060. Acesse o site agora mesmo, gruposilvaesantos.com.br. No momento que sua família mais precisa, respeito, cuidado é a prioridade do Grupo Silva e Santos. Eu indico, eu garanto. Pragas, maldições e palavras mal proferidas. Para falar dela hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Vocês precisam saber que essas coisas são tão sérias, mas muito sérias, que existem famílias inteiras que foram vilipendiadas por maldições. Como assim, Pedro Paulo, famílias inteiras? Sim. Existem famílias inteiras que são amaldiçoadas, que começam a morrer. O senhor e a senhora devem saber aí, deve ter alguém próximo, já deve ter ouvido alguma história semelhante. Que morrem a família inteira por desastres, por doenças, começa a morrer um atrás do outro. E muitas das vezes isso ocorre por uma briga com vizinhos, por um determinado ponto da caminhada, aquela pessoa encontra alguém, uma pessoa, infelizmente, uma persona não grata, que é uma pessoa indesejável, que acaba jogando uma maldição. E se você não tiver alicerçado na fé, na palavra do Senhor, a família inteira se corrompe. Pedro Paulo, é um programa evangélico? Não. Chutando o Balde não é um programa evangélico, não tem religião. É um programa para todos, tá? Sem bandeira, a única responsabilidade que temos é com a boa informação e com o senhor e a senhora que está assistindo de casa. Olha, a maldição da famosa família Kennedy. Quem não conhece a família Kennedy? A família dos presidentes, dos poderosos dos Estados Unidos. Uma maldição muito forte pegou essa família. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O assassinato de John F. Kennedy em Dallas estava longe de ser a primeira desgraça a atingir sua família, apesar de parecer sem dúvida a mais impactante. Muito antes de Kennedy sonhar em um dia governar os Estados Unidos, os pais dele choraram a perda do primeiro filho na Segunda Guerra Mundial. Uma das irmãs de JFK, que aparece à direita na foto, sofria de graves problemas mentais. E um filho de John com Jacqueline Kennedy morreu apenas 2 dias depois do nascimento, em agosto de 63. Esses episódios já poderiam ser um duro golpe para muitas famílias. Mas só quando um outro irmão, Bob Kennedy, foi morto 5 anos depois de JFK, que a chamada maldição dos Kennedy começou. A ideia de uma possível maldição surgiu depois que Bob Kennedy morreu. A gente pensava, como é possível que esta família sofra tanto? Existe alguma maldição? Com os 3 membros mais velhos dos Kennedy mortos, o papel político passou para Edward, apelidado de Ted. Como senador de Massachusetts, ele virou um respeitado estadista americano. Mas a possibilidade de se tornar presidente acabou após um trágico acidente em Chappaquiddick. A tragédia resultou na morte da secretária de Edward, que estava no banco de passageiro. Ele tinha bebido um pouco no fim de uma festa, pegou uma curva acentuada, o carro saiu da pista e caiu de uma ponte. Mary Jo Kopechne se afogou.
3 décadas depois, em 1999, o único filho homem de John F. Kennedy, John Jr., morreu aos 38 anos em um acidente de avião. Caroline Kennedy é a única filha viva do ex-presidente americano. Ela foi nomeada recentemente embaixadora dos Estados Unidos no Japão e destacou que se inspirou no pai. Estou consciente de minha responsabilidade em defender os ideais que ele representava, um profundo compromisso com o serviço público, um país mais justo e um mundo mais pacífico. Apesar de tantas tragédias, o clã Kennedy permanece ativo no cenário político internacional. Senhor, senhora, tenha fé em Deus. Não constitua inimigos gratuitamente. Evite discussões que não levam a nada para se livrar de pragas, maldições e palavras mal proferidas. Bênção e maldição na explicação do Espiritismo, tá? Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre bênção e maldição. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Há aí a questão da justiça, quando o texto afirma que Deus não dá atenção à maldição injusta. Então, quando alguém deseja o mal para outra pessoa, quando alguém amaldiçoa uma outra pessoa, é claro que essa maldição não terá efeito de anular a justiça divina. Deus não vai jamais cometer injustiça. E aquele que deseja o mal para outra pessoa sempre vai ser culpado por esse pensamento mal e terá, obviamente, que responder por esse seu desejo e pensamento no mal. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. É muito importante acompanharmos vários tipos de linhas de raciocínio, porque é importantíssimo falar e frisar a você que não é única e exclusivamente uma verdade só. Temos várias versões para todos os tipos de situações. Por que você está falando isso, Pedro Paulo? Porque o Espiritismo fala de uma certa forma, o catolicismo de outra, os evangélicos a mesma coisa. Só que precisamos nos atentar principalmente a evitar esse tipo de situação. Como você evita isso, Pedro Paulo? Não entendi. Evite discussões desnecessárias, pense 2 vezes para falar, não tenha, quantas vezes a gente está vendo por aí, mudando, sem falar de pragas e maldições e palavras mal proferidas, situações que levam a pessoa à morte, discussões banais no trânsito, brigas em festas, vemos todas as vezes as pessoas morrendo, sendo assassinadas por motivos banais. Então esse programa de hoje, ele traz à luz da mídia as pragas, maldições e palavras mal proferidas para você raciocinar sobre o que temos que fazer para poder vivermos em paz. Sem a paz, não há nenhum tipo de vitória. Precisamos estar tranquilos e viver uma vida com paz. Quero que você sempre acompanhe o programa, sempre temas fortes. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Chutando o Balde, com Pedro Paulo Reality. Oferecimento APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina.